A Bíblia é a palavra de Deus, e por isso, se queremos desenvolver uma vida em intimidade com Deus, a leitura bíblica precisa ser uma prática diária em nossas vidas. E se planejar para ler a Bíblia pode te ajudar a manter a constância para compreender melhor as Escrituras. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar um método para que você possa ler a Bíblia toda em um ano. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Se você é novo por aqui e não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Maria Isabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão sempre com o objetivo de te ajudar e inspirar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. Alguma vez você já tentou ler a Bíblia, começou, mas parou ali no meio do caminho e não deu continuidade na sua leitura? Pois bem, nesse vídeo eu quero te apresentar um método para que você consiga ler a Bíblia toda em um ano de uma forma um pouco mais dinâmica, para que você consiga manter a constância e quebrar esse ciclo de começar a ler, mas nunca terminar. Esse vídeo será dividido em algumas partes e os tempos que você pode pular vão estar todos aqui, se você quiser acessar algum tópico em específico. Mas eu super recomendo que você assista ao vídeo todo para ter um melhor entendimento sobre esse método e sobre como você pode se organizar para ler a Bíblia toda em um ano. A Bíblia evangélica possui 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E estes livros ainda podem ser divididos em categorias. No Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia considerados os livros da lei. Em sequência, nós temos os 12 livros históricos, de Josué a Esther. E depois disso vem os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E todos os demais livros são os livros proféticos, que ainda podem ser divididos entre profetas maiores, de Isaías a Daniel, e profetas menores, de Oséias a Malaquias. E no Novo Testamento nós temos os 4 livros que são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em sequência, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que é considerado um livro histórico. Depois disso, temos 21 livros, que são as cartas ou epístolas, que ainda podem ser divididas entre cartas de Paulo e as demais cartas. E por último, o último livro da Bíblia, Apocalipse, é considerado um livro de revelação. Então, esses são os 66 livros da Bíblia. A Bíblia é como uma pequena biblioteca, que contém vários livros diferentes. E o jeito mais simples de ler a Bíblia toda é seguindo a ordem de Gênesis a Apocalipse. Se você ler uma média de 3 capítulos por dia e 5 capítulos aos domingos, você consegue terminar a leitura da Bíblia toda em um ano, seguindo nessa ordem. Mas muitas pessoas que tentam seguir a leitura dessa forma acabam desistindo no meio do caminho quando chegam ali no meio do Pentateuco, entre Levítico e Números. Até mesmo pela complexidade desses livros, ou porque muitas das vezes pensam que como essas coisas já aconteceram, talvez não sejam tão importantes. Mas nós não devemos pensar assim, porque tudo aquilo que está na Bíblia serve sim para o nosso entendimento da vontade de Deus, sobre quem é Deus e o que Ele deseja fazer em nossas vidas, a obra que Ele tem a realizar como um todo, e também podemos extrair diversas lições, em especial para as nossas vidas, aprendendo com exemplos de pessoas que já passaram por esta terra, vivendo de acordo com a vontade de Deus. E se você é uma dessas pessoas que já tentou ler nessa sequência de Gênesis a Apocalipse, mas não conseguiu, eu vou te apresentar um método de leitura um pouco mais dinâmico para que você consiga manter a constância e seguir até o final, lendo a Bíblia toda em um ano. O método que iremos seguir se chama leitura simultânea. E como o próprio nome já diz, ao invés de estarmos lendo apenas um livro, estaremos lendo 2 livros simultaneamente. Alguns livros terão a sua leitura exclusiva, até mesmo para ajudar na compreensão e no entendimento desse livro e para dar uma melhor sequência nesse plano de leitura. Porém, a maioria deles serão lidos simultaneamente, 2 livros por vez. E para ficar super mais fácil de você seguir essa leitura, eu criei um material totalmente gratuito para te acompanhar na sua jornada. Eu disponibilizei o link dele no grupo do Telegram, que se inclusive você ainda não faz parte, o link vai estar aqui embaixo na descrição e você pode acessar e baixar o material gratuitamente para estar utilizando para te acompanhar durante a sua leitura. Com esse material é muito mais simples porque já está lá todas as passagens que você precisa apenas ler por dia e dar o seu checkzinho depois de ter lido. Mas se você quer entender melhor como que funciona esse método, eu vou te explicar. Basicamente, nós estaremos lendo livros do Antigo
Antigo Testamento e do Novo Testamento ao mesmo tempo. E também estaremos tendo uma leitura simultânea entre livros proféticos e poéticos, por exemplo. Para ficar mais fácil de você entender, eu vou te mostrar o exemplo de 2 dias de leitura. Em 1º de janeiro, por exemplo, você estará lendo Gênesis capítulo 1 e 2, mas também você estará lendo lá no Novo Testamento João capítulo 1. Então nós faremos 2 leituras, uma leitura no Antigo Testamento e uma leitura no Novo Testamento. Já em outro dia de leitura, quando estivermos nos livros históricos do Antigo Testamento, você irá ler, por exemplo, Neemias capítulo 1 e 2 e Salmos capítulo 7. Nesse caso, nós estaremos lendo um livro histórico do Antigo Testamento e um livro poético. Ao decorrer do ano, nós estaremos lendo vários livros de diversas categorias diferentes. Então, ao final do ano, você vai estar terminando tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, simultaneamente, concluindo assim a leitura da Bíblia toda em um ano. Então, se você já tentou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não conseguiu, eu super recomendo que você teste esse método de ler simultaneamente. Essa leitura pode te ajudar porque vai tornar um pouco mais dinâmico. Então, enquanto você está lendo Levítico, você também está lendo um livro do Novo Testamento. E dessa forma você se motiva a continuar lendo, mesmo que muitas das vezes você está em uma parte que não acha tão interessante assim, mas nós precisamos ler tudo aquilo que está na Bíblia e aprender aquilo que ela nos ensina. Você vai continuar seguindo firme porque você também vai ter uma outra leitura para fazer simultaneamente. Então esse método traz esse dinamismo para a leitura para que você possa seguir constantemente e não desistir no meio do caminho. E além desse método, eu também quero deixar aqui algumas dicas para você que deseja ler a Bíblia toda em um ano. A primeira coisa é que quando nós vamos ler a Bíblia toda no período de um ano, nós precisamos ler mais de um capítulo por dia. Então, se você não tem muito tempo, fica complicado se você quer fazer um estudo muito aprofundado sobre cada coisa que você está lendo. Normalmente, quando nós temos esse objetivo de ler a Bíblia toda em um ano, nós focamos mesmo na leitura, em ler a Bíblia toda durante esse tempo. Porque se você não tem muito tempo durante os seus dias e você tenta estudar cada partezinha daquilo que você está lendo, vai ficar complicado para acompanhar e seguir o plano. É por isso que eu recomendo que você foque na leitura e depois que você volte novamente se aprofundando em cada coisa. É claro que sempre você precisa tirar um tempinho para se aprofundar naquilo que você não conseguiu entender, porque também não adianta seguir com a leitura se você não está entendendo o que está lendo. Então eu super recomendo que sim, você faça algumas pesquisas sobre assuntos que você não compreendeu, mas ao mesmo tempo não dá para fazer um estudo muito aprofundado sobre cada coisa que você estará lendo. Então você pode nesse momento focar na leitura e depois tirar um tempo em específico para estar estudando mais profundamente cada assunto. Inclusive você pode utilizar dos fins de semana que normalmente tem mais tempo disponível para se aprofundar mais na sua leitura, no seu estudo bíblico. Uma outra dica que também está relacionada a isso é que se por algum motivo você atrasar a sua leitura do meio da semana, tente colocar em dia nos fins de semana, que é quando normalmente nós temos mais tempo disponível. Dessa forma você vai conseguir colocar a sua leitura em dia e seguir constante no seu plano de leitura. E outra dica que eu tenho para você é que mesmo se você não consiga acompanhar a leitura, se você perca ali alguns dias e você acabe ficando atrasado na leitura, não desista, continue lendo, mesmo que leve um pouco mais de um ano para que você consiga terminar. Coloque esse objetivo, vai adiantando ali o que você pode nos finais de semana e persista, porque sim, você vai conseguir se você persistir. E para isso, é claro, você precisa priorizar a sua leitura. Eu super recomendo que você leia a Bíblia logo pela manhã, porque dessa forma você já começa lendo a sua Bíblia, se aprofundando na palavra de Deus, e você não vai cair naquela armadilha de deixar para depois e acabar não lendo. Outra coisa é que você pode aproveitar os momentos de intervalos do seu dia para estar colocando a sua leitura em dia. No momento de almoço, num tempinho livre, num tempo em que às vezes você estaria fazendo alguma outra coisa que não é tão importante, você pode estar incluindo a sua leitura bíblica para dessa forma conseguir manter a constância. E é claro, lembre-se sempre de orar. A leitura bíblica deve estar associada à oração. Precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê o entendimento, a compreensão da sua palavra pelo seu Espírito Santo, para que nós possamos verdadeiramente aprender e absorver tudo aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar, tudo aquilo que a palavra de Deus tem para nos revelar. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 nos diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É mediante o conhecimento da palavra de Deus que somos transformados para viver de acordo com a vontade do Senhor, porque reconheceremos a sua vontade e assim estaremos preparados para toda boa obra. Por isso, se queremos desenvolver uma vida em intimidade com Deus, precisamos
precisamos ler a nossa Bíblia diariamente. Então estabeleça esse objetivo de ler a Bíblia toda em um ano e peça ao Senhor que lhe ajude, porque sim, Ele vai te direcionar, Ele vai te ajudar, porque o Senhor está disposto a nos ajudar quando nós também estamos dispostos a buscar cada vez mais da sua presença. Ele está sempre disposto a se revelar cada vez mais a nós. Não se esqueça que você pode acessar o material gratuito do plano de leitura para ler a Bíblia toda em um ano. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E se você quer ler a Bíblia e entender tudo aquilo que você lê, eu super recomendo que você assista aos vídeos dessa playlist que está aparecendo aqui na tela. São vários vídeos falando sobre a leitura bíblica, como que você pode ler a Bíblia e entender tudo aquilo que você está lendo. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha sido encorajado a buscar mais do Senhor, lendo a sua Bíblia todos os dias e se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!